grande satisfação, estamos reunidos aqui para fazer um bate-papo sobre marketing de nichos. Esse é um projeto que nós fizemos lá no núcleo da PUC, no núcleo Marco, e desenvolvemos parcerias, né, com todos os nossos coautores aqui presentes. Quero agradecer a presença de todos vocês, dos coautores, dos familiares, dos amigos aqui presentes, dos representantes da editora Atlas. É uma satisfação poder falar desse projeto que a gente teve tanto esforço para poder completar, né? Porque muita gente, a gente teve um trabalho bem forte em desenvolver os capítulos com qualidade. Então, realmente, eu me senti muito satisfeito em coordenar o trabalho com esse grupo muito coerente, muito aguerrido, né? Um pessoal muito envolvido com o projeto. Pode ver que quase todos os autores e coautores estão participando aqui. Então, realmente, foi uma grande satisfação. Para quem não é do marketing, só uma breve palavrinha, porque nós vamos fazer assim, eu vou passar depois para cada coautor falar um pouquinho do seu nicho, né? Para explicar brevemente o que significa, como vai ser. Eu vou passar a palavra de acordo com a ordem dos capítulos. Tá? Só voltando, quem não é de marketing, o que é um nicho, né? O marketing, depois da década de 50, o processo de comercialização passou a olhar para os clientes, começar a partir dos clientes. E as empresas começaram a dividir os grupos de consumidores em segmentos, grupos maiores de clientes, né? Então, homens, mulheres, outras variáveis demográficas, psicográficas, etc. Estão formando grupos homogêneos para poder trabalhar e atender os desejos e necessidades dos consumidores. Mas, com a concorrência muito acirrada, muita gente competindo no mercado, muita proliferação das mídias, o mercado sofreu uma fragmentação muito grande. E aí que abriu espaço para os nichos. Os nichos são grupos pequenos de consumidores. Então, dentro de um segmento, você encontra vários grupinhos que querem produtos específicos, que querem uma abordagem específica, né? Específico para comprar. Então, isso aí que deu origem ao nosso projeto. Então, o que faz um nicho ser interessante? É quando você verifica que tem uma necessidade especial, específica, o camarada precisa de um produto novo, um produto adequado para as suas necessidades reais, e também que há potencial de lucro, né? Você pode ganhar dinheiro com isso. Então, nós reunimos no Núcleo Marco os nossos especialistas aqui, e cada um ficou com um nicho. Então, por isso que vocês vão ter aí a apresentação de nicho de judeus, do mercado islâmico, de índios, de crianças, etc. Vamos deixar para cada um agora apresentar o seu. Esse segmento também me surpreendeu, porque é um segmento que não está crescendo, ao contrário, é uma população super madura, mais da metade da população tem mais de 40 anos, entretanto é uma população extremamente interessante. Tem uma renda e um nível de instrução inversamente proporcional ao brasileiro. Então, enquanto a maioria dos brasileiros tem poucos anos de instrução, a maioria dos judeus tem um alto nível de instrução. Enquanto os brasileiros, na média, têm um baixíssimo nível de renda, os judeus têm um nível de renda bastante elevado. Então, o que os diferencia, né, que uma das coisas que caracteriza o nicho é justamente essa necessidade diferente entre o mercado deles e algum outro mercado. O que os diferencia do resto da população é justamente uma necessidade de uma alimentação, a alimentação conhecida como alimentação kasher, que é uma alimentação que tem orientação religiosa. Então, quando eu me deparei diante disso, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, o que eu vou recomendar para vender mais desse produto para esse mercado? E aí, eu verifiquei o seguinte, que a alimentação kasher hoje é uma alimentação valorizada por outros nichos de mercado, como os muçulmanos, adventistas de sétimo dia, as pessoas que são adeptas de comida mais natural. Então, existe um mercado super grande para se trabalhar e, entretanto, você não compra aquilo que você não conhece.
quando a gente pensa em alimentação natural, não é a comida kasher que a gente lembra em primeiro lugar. Então, o que dá para recomendar para esse mercado é justamente a divulgação desse produto e, independente dele ter sido originalmente desenvolvido para os judeus. Existe uma necessidade também por parte dos muçulmanos de ter produtos, de consumir produtos, sejam bens, sejam instrumentos financeiros, que sigam determinados aspectos religiosos, né? Então existem alguns países que seguem não só o Alcorão, ou o Coran, que é o livro sagrado dos muçulmanos, mas também um código, né? Uma lei islâmica que define algumas diretrizes. Então, algumas diretrizes que vão ao encontro da religião, fortemente relacionadas com a religião, como por exemplo, proibido a prática de usura, não é permitido o consumo de carne de porco, de bebidas alcoólicas. Então, para você conhecer um setor, você precisa conhecer sua cultura, né? E o islamismo possui alicerces bem fortes, seguido aí por 1,5 bilhão de habitantes, né? Que é um mercado extremamente importante. A religião muçulmana é a que mais cresce no mundo. E uma coisa que a gente precisa desmistificar, né? Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, muito pelo contrário. Né? No Oriente Médio nós temos 450 milhões de muçulmanos, ou seja, a maior parte dos muçulmanos está fora do Oriente Médio, notadamente no leste da Ásia, na Índia, na China, na Indonésia mesmo. Né? A Indonésia é um Brasil de muçulmanos. Né? E esses muçulmanos, esse público, esse mercado, esse nicho islâmico, também, da mesma forma como os judeus, se sente confortável, se sente puro, digamos assim, em consumir produtos que passem por uma certificação. Né? No nosso caso, a certificação halal, né? São os produtos puros, né? Diferentes do haram, que são os proibidos, né? Os pecaminosos e tal. Então, nesse sentido, existe um nicho a ser explorado, né? Então a Sadia tem explorado isso muito bem, na exportação de frango para os Emirados Árabes, para a Arábia Saudita. Não entra comida no Oriente Médio sem o selo halal. Então, passou pelo selo, passou pela certificação, você tem uma segurança, né? Então o muçulmano se sente confortável em consumir, sabe que aquilo seria um rito religioso. Eu falei sobre o marketing para o público LGBT, né? Acho que a maioria deve ter conhecimento, né? Mas a sigla se refere a leis lésbicas, transexuais, travestis e bissexuais. Eu acho um tema bastante interessante diante de um mercado que possui grandes aberturas de exploração, de marketing, né? O meu livro, ele teve bastante foco no turismo, cultura e moda, porque, como todos sabem, é um público que hoje é considerado de alta renda, é um público que geralmente não tem grande família, né? Então não tem grandes despesas com filhos e outros gastos. Então é um público bastante exigente e que necessita de um marketing bastante eficiente para poder trazer esse público para dentro, né? Se realmente quiser ser favorecido. A gente fala aí de um público que está crescendo e que junto dele ainda há discriminação. Então as empresas que brigam, né, para defender esse público e garantir que eles cheguem na loja, que cheguem na balada, que cheguem em qualquer local e que sejam bem atendidos, que se sintam bem auxiliados, eles com certeza viram clientes fiéis. O que a gente pode falar sobre o público baixa renda, né? Se a gente pegar o cenário atual econômico, né, não é um dos mais favoráveis para essa classe social. Apesar de que nos últimos 20 anos, aí, se a gente considerar a implementação do Plano Real, houve uma estabilidade econômica nesse período que acabou consolidando esse mercado nacional, né? E com incremento de renda, queda do desemprego, né? A taxa de desemprego, acesso ao crédito, né? Que proporcionou que essa população, no geral, conseguisse acesso a mercadorias, a produtos que antes elas não conseguiam nem imaginar como acessar. Eu acho que vale uma percepção que eu tive fazendo estudo, mapeamento também, que a classe mais baixa renda, ela tem muito uma mentalidade de poupança inversa, né? Já que eu não consigo pagar aquilo, guardar o dinheiro para comprar aquilo à vista, então eu vou comprar parcelado,
gerando uma poupança inversa. Na verdade, ele está pagando juros, está pagando mais caro e para adquirir aquele bem antes, antecipar aquele desejo dele. E até pegando um gancho também aqui na colega, que ela comentou do mercado infantil, né? Que ela foi visitar o pessoal de baixa renda também. É bem curioso, é bem interessante que eles preferem comprar muitas vezes produtos de marca, até porque eles não têm chance de errar e experimentar outros produtos que pode ser que não durem tanto, ou enfim, criam até publicidade também, as campanhas publicitárias acabam criando uma necessidade das pessoas comprarem e adquirirem aquele produto, né? Eu escrevi junto com o professor Maurício Gavioli um capítulo falando sobre o consumo com restrições médicas, onde a gente focou esse consumo em pessoas que têm deficiência para digerir a lactose, estão intolerantes à lactose, portadores de doença celíaca, então eles não podem ingerir o glúten, e portadores da doença de Crohn, que é uma inflamação intestinal também, que acaba dando uma série de restrições alimentícias, e pessoas que têm diabetes. Então, por que a gente escolheu juntar esses 4 problemas dentro de um mercado? Porque a gente vê hoje no Brasil um aumento exponencial da população que tem isso, números da Sociedade Brasileira de Estudos de Intestino e Gastrologia estão falando que parte de 75% da população se beneficiaria em reduzir o consumo de lactose. Então isso é um número extremamente grande. Se a gente pegar de pessoas que não podem ingerir nenhum tipo de lactose, nenhuma quantidade, a gente está falando de 15 milhões de pessoas. E esse é um nicho que essas pessoas não têm essa opção. Elas simplesmente têm que consumir alimentos que não contêm. Então, vem dessa necessidade do mercado, diversas empresas, estão com a Piracanjuba, a Babatava, começaram a trabalhar em fornecer produtos para esse tipo de pessoa. Qual foi o meu interesse em escrever sobre esse artigo? Eu tenho intolerância à lactose, então é um mercado muito me afeta. E no capítulo a gente começa falando um pouco da antropologia disso. Por quê? Porque o momento da refeição é um rito que a gente tem. Então as pessoas elas têm a necessidade de se encontrar, partilhar um alimento juntos, desfrutar daquele ambiente. Isso estreita os laços, seja familiares ou com os amigos. E a partir do momento que você não tem uma empresa ou uma solução dispondo desse alimento, que você não possa efetuar essa refeição, você acaba ficando um pouco deslocado e isso enfraquece um pouco o seu relacionamento. E tudo que é voltado a relacionamento e que te posiciona socialmente gera consumo. Então, o meio de consumo de mercado de alto luxo vai funcionar assim, então as propagandas para as crianças vão tentar inserir elas, que os amiguinhos têm, elas vão querer ter, e a comida não vai ser diferente. As aspirações são as mesmas, os jovens, eles têm os mesmos sonhos de formação universitária que nós temos, os jovens da sociedade moderna, e muitos acreditam que é possível você usufruir da vida moderna e ainda assim não esquecer das suas raízes, da sua tradição e ainda utilizar a tecnologia para melhorar a situação da vida nas comunidades, e outros que já perderam totalmente o interesse pela sua cultura e que estão totalmente introduzidos na sociedade. Mas claro que eles chegam aqui com uma certa desvantagem, né, em relação a trabalho, a moradia. Isso veio causando uma porção de mudanças e foram observados aspectos negativos também dessas mudanças de hábito, relacionado a doenças por desnutrição, hipertensão, pela substituição dos alimentos tradicionais, que são muito nutritivos, por alimentos industrializados que têm pouca qualidade, por exemplo. Então, alguns projetos já estão sendo realizados nessa direção, como, por exemplo, no Parque do Xingu, que eles já recebem projetos na área de educação e de saúde. Comento também sobre a implantação dos pontos de cultura dentro das terras indígenas, o apoio do Ministério do Meio Ambiente, de algumas organizações não governamentais e outras instituições que, por exemplo, oferecem uma formação continuada à distância ou mesmo presencial, a fim de fortalecer a cultura e melhorar a educação, saúde, cidadania e sustentabilidade desse nicho, né? A indústria criativa também é uma alternativa bastante interessante para o fortalecimento cultural. Os jovens indígenas do Nordeste, eles já estão se reunindo para aprender a criar e gerir seu próprio negócio. Temos aí já alguns exemplos de e-books que foram lançados já em 4 idiomas diferentes e que já estão no comércio eletrônico. E o turismo indígena também, que é
uma estratégia de desenvolvimento local que vem crescendo muito na América Latina. Aqui no Brasil nós temos os índios do sul da Bahia como pioneiros, e é uma estratégia que está funcionando bastante. Agora faltam iniciativas que deem suporte e melhor acesso a esses indígenas para essas ações que estão sendo feitas para eles, como por exemplo, que é o programa de licenciatura da pedagogia indígena, que oferece para os índios essa formação para eles trabalharem nas comunidades indígenas, mas que eles acabam não podendo usufruir direito pela dificuldade de acesso e de moradia. Então, abre-se aí um leque de possibilidades de investimento para as empresas que estão preocupadas com a raiz da cultura brasileira, com o ecodesenvolvimento e o ecoturismo também. É basicamente isso. Que existe um indicador de riqueza. La consultora Noviesa Capgemini es un indicador que mede pessoas que têm mais de $1 milhão livres para investimento, ou seja, fora das coisas que precisa para viver, carro, casa, enfim, ter esse dinheiro livre para investimento. No Brasil, no ano 2012, o Brasil tinha 165 mil milionários baixo esse padrão. E foi aumentando a causa das exportações, diferentes tipos de negócios como tecnologias de informação, construção. Para o ano 2013, foram 191 mil milionários. Ainda não tenho, porque pesquisei para dar o dado, mas ainda não temos o ano 2014. Então, essa classificação nos dá 3 tipos de consumidores de mercado de luxo no Brasil. Aquele líder independente, que tem entre 24 a 40 anos, ele tem uma boa formação, ele vem de família que possivelmente tem empresa, mas não quis seguir a empresa da família, quis ser independente. Basicamente, eles estão nas artes gráficas, design, moda, publicidade, comunicação. Estão também as pessoas que tradicionalmente vêm de famílias privilegiadas. Eles têm um estilo assim bem reservado, são um grupo social fechado, é difícil entrar neles, mas eles gostam também de sair, comprar fora. Temos também aqueles do boom da abertura econômica do Brasil, que, como falei anteriormente, está no mercado de construção, de tecnologias de informação também, e eles estão buscando reconhecimento e posicionamento. Quando eu estava concluindo a minha pesquisa, sabe aquele desespero que eu preciso ter mais criança na minha amostra, e faltava mais criança, e aí, sabe, você começa a pedir para os amigos, gente, você faz criança, eu preciso entrevistar criança, Aí me indicaram, olha, tem uma criança lá na cidade de Mariporã, e eu morava em Bragança, e aí, tá, tudo bem, vou para Mariporã. Aí eu cheguei lá, eu não conhecia a cidade, nem o bairro, e eu fui parar num bairro, gente, que era praticamente uma favela. E aí eu falei, bom, pela educação, eu tenho que entrevistar essa criança. A mãe já estava me esperando, né, era entrevista com hora marcada e tudo. E eu não posso deixar estava na porta da casa, quando eu estacionei o carro, a mulher já estava chegando lá para me receber. E quando eu entrei na casa da pessoa, eu vi a condição social, eu vi que eles tinham 2 cômodos, eu tive que passar o comercial para a criança assistir, sentado na cama do casal, porque eles tinham aquele cômodo só. E não tinha nem teto, assim, paredes em situação bem precária. E aí eu pensei, bom, vou anular esse dado da amostra, né? Qual foi a minha surpresa quando eu comecei a mostrar para aquela criança os comerciais? Ela conhecia todas as marcas. E quando eu mostrei um comercial da Papete do Homem-Aranha, o menino saía correndo e voltava e falava assim, ai tia, eu tenho esse. E aí ele vinha com uma camiseta do Ben 10, a Papete do Homem-Aranha, a escova de dente do Homem-Aranha, e todos os brinquedos, e tudo de marca.
tudo. E era uma criança com uma condição de um nível social muito baixo. E ele tinha todos os produtos de marca. Então, às vezes, a gente também acha, né, profissionais de marketing acham que não, é só a classe alta que compra a marca. E uma pessoa dessa classe também compra a marca. No meu capítulo, eu achei assim que ele ficou muito rico em termos de trabalhar um pouco com essa imagem primeira da mulher. Então, começa o capítulo com um pedacinho da música, né, da Teresinha de Jesus, né, que de uma queda foi ao chão, então de repente correram 3 homens para dar a mão, quer dizer, ela não conseguia fazer nem levantar do chão sozinha, precisava alguém estar ali ajudando, e de repente hoje a gente vê que a mulher, ela adquiriu toda essa força, né, e ela envolve, ela influencia, como também antes ela era influenciadora, hoje ela influencia muito mais todo o universo dela a comprar produtos, né? Então, existe ainda um campo muito grande para oferecer produtos para as mulheres. Hoje nós vemos, inclusive, a Volvo, né, uma empresa automobilística, que ela colocou grupo de mulheres para montar, né, para primeiro desenvolver e depois montar os automóveis de acordo com o gosto da mulher. Então, isso acaba trazendo para nós a importância dessa figura dentro do marketing, né, e dentro da venda dos produtos, como nós vemos hoje. O produto Diet é um produto que tem uma restrição total ou parcial de algum nutriente. Então, ele geralmente é voltado, ou inicialmente ele foi voltado para consumidores que têm esse tipo de restrição. A gente associa muito o produto Diet com quem tem diabetes, problemas de diabetes. Mas ele pode também ser, por exemplo, para pessoas que têm deficiência, deficiência não, mas que têm problemas com sódio, enfim, com outros nutrientes. E o produto Light é um produto que tem uma redução mínima de 25% de um determinado nutriente. Eu acho que o exemplo mais concreto que eu posso passar para vocês é a questão do iogurte. Né, quando vocês veem iogurte com 25% a menos de gordura. Isso ele está comparando ao produto original dele. Então ele passa a ser um produto light, não um produto diet. Bom, posto essa introdução no capítulo, aí a gente vai ver a questão dos consumidores. E eu percebi que os consumidores, na verdade, eles são divididos em 2 grandes grupos. Os consumidores que realmente necessitam ter o consumo desses produtos porque estão em tratamento médico ou porque têm restrições alimentares, então eles são obrigados a consumirem esses produtos. E tem uma parcela desses consumidores que não tem essas restrições, mas que eles veem alguma vantagem em consumir um produto Diet ou Light. O idoso nem sempre precisa de um produto especificamente para ele. Ele só precisa de um produto que também possa ser consumido por ele. Então, assim como nós temos produtos em casa, exatamente. Então, assim como nós temos produtos hoje em casa, que a gente quer que os filhos consumam e não haja risco para eles, a gente também agora vai passar a ter idosos em casa, que a gente quer que eles continuem consumindo e que não haja risco para eles. Então, dentro do meu capítulo, tem uma lista que eu fiz e que ocupa mais ou menos 2 a 3 páginas do capítulo e que detalha e indica tudo que o mercado já deveria estar fazendo e que não está fazendo ainda. E mesmo depois de ter pensado e de ter achado que eu tinha incluído todas as coisas necessárias, eu ainda vi que havia muita coisa que eu havia me esquecido, né? Então eu gostaria de ainda dizer só 2 coisas. Primeiro, que realmente dá um orgulho muito grande a gente saber que se reuniu com pessoas tão dedicadas e que conseguiram fazer um apanhado de nichos de mercado, não só nichos que se caracterizam pelo tamanho, mas nichos que se caracterizam pela falta de exploração. Não exploração no sentido negativo da palavra, mas assim, de falta de dedicação das indústrias a esse mercado. E que estão tornar esse livro realmente uma riqueza, porque cada um se dedicou ao nicho e apresenta dados, informações,
atualidades, enfim, e consegue não só traçar uma orientação metodológica, como traçar uma projeção e apresentar realmente esse mercado de uma forma estruturada para aqueles que venham a ler. São capítulos muito interessantes. Eu acho que vai agregar bastante na literatura mercadológica. Nós estávamos precisando de alguma obra que desse um apanhado geral desses nichos que são muito pouco explorados. Então a gente tem aqui a participação, como você falou mesmo, de acadêmicos, e tem também profissionais, né, que colocaram sua experiência aqui nessa análise. Então eu agradeço, foi muito bom ter trabalhado com vocês, né? Realmente um grupo um privilégio trabalhar com esse grupo. Eu achei ótimo, né, o trabalho de vocês, as propostas, e estou bem satisfeito com o resultado disso, o nome do Núcleo Marco, né, Núcleo de Marketing e Comunicação da PUC de São Paulo. Eu pediria para todos, então, uma gentileza, palmas para os nossos colegas aqui que fizeram a apresentação.